Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Foi. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu não acho muito certo o pastor me chamar num domingo para pregar, mas nós cremos que o Espírito Santo é aquele que controla todas as coisas. Então, em nome de Jesus, será muito breve, mas eu creio que é o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. Amém? Eu queria ler aqui com os irmãos em Levítico 26. Levítico 26, a partir do capítulo 26, a partir do versículo 11. Está falhando. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Amém? Na versão NVI, diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amém? Meus irmãos, nós estamos em domingo de Páscoa, e eu não queria fugir desse tema. E no nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça nessa noite para compreender a grandeza que vai além dessa data de abril, de domingo, mas é uma data que marca a nossa história, que marca a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor escolheu o povo de Israel para mostrar à humanidade a nossa necessidade pela presença de Deus. O Senhor ali escolhe a Abraão, dá a ele uma ordem para que ele saia do meio da sua casa, para que ali o Senhor revele a ele o propósito que Deus tinha, não só com Abraão, mas a sua descendência, que seriam todas as nações da terra. E ali o Senhor leva, os irmãos conhecem a história, Deus leva o povo ali, através da descendência de Jacó, ao Egito. E o Senhor ali diz, desde Abraão, que o povo passaria por alguns anos de escravidão. E assim acontece. Quando o Senhor, então, levanta Moisés como resgatador ali, como salvador daquele povo da escravidão, o Senhor os leva para o deserto. E ali, Deus começa um processo. Deus começa a revelar ao povo qual era a vontade de Deus. E foi essa passagem que eu acabei de ler. A vontade de Deus era habitar no meio do povo. Era que Deus caminhasse entre o povo. É que Deus, em toda a sua grandeza e poder, ainda assim, tinha o anseio em seu coração de se fazer conhecido ao povo. Mas como ele faria isso? Se todos nós somos pecadores. A Bíblia ela fala que nós somos encerrados debaixo de uma mesma palavra, debaixo de uma mesma sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não importa se nós tivermos qualquer cargo, se formos crentes ou não, se formos pastores, padres, pai de santo, filósofos, se formos pessoas do bem, se formos pessoas do mal, não importa, todos estão debaixo de uma mesma sentença. Todos pecaram e destituídos, arrancados, tirados da presença de Deus, do direito de habitar na presença de Deus. E ainda assim, o Senhor se revela ao povo de Israel e fala: eu quero habitar no meio de vocês. Mas a pergunta ainda fica: como ele faria isso? Então o Senhor, através do povo de Israel, o Senhor começa a revelar a sua vontade. Ali o Senhor dá a Moisés os 10 mandamentos, as leis, as ordenanças, e o Senhor estabelece uma cerimônia em especial, que eu quero entrar aqui, que é o dia da expiação.
Nós sabemos que o povo ele deveria sacrificar um animal todos os dias. A Bíblia fala sobre um sacrifício de dia e de tarde, todos os dias. Mas Deus estabeleceu uma cerimônia específica, que era o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor, no Santo dos Santos, para oferecer ali um sacrifício em favor de todo o povo, para que todo aquele pecado que tivesse escapado dos sacrifícios diários fosse ali expiado, para que não houvesse nenhum pecado no meio do povo, para que o Senhor não fulminasse o povo, porque era do anseio, do desejo de Deus estar no meio do povo. Mas se houvesse pecado, nós bem sabemos o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E o Senhor então começa a ensinar ao povo de Israel e estruturar, ensinar e mostrar qual era a verdade da humanidade. Através do povo de Israel, Deus mostra à humanidade o anseio do seu coração, que é habitar em nosso meio. Mas também nos ensina que os nossos pecados nos afastam do Senhor e que o nosso pecado, ele requer sangue para que seja purificado. Por que sangue? Porque o Senhor exigia o sacrifício de animais ali. Porque também em Levítico, e Deus começa ali em todas as suas leis e ordenanças, ele começa a mostrar como, sendo como Paulo diz, como sombra das coisas que viriam. Então ele começa a mostrar a verdade. E ele diz ali em Levítico 17, se eu não me engano, que o sangue é a vida da alma. O sangue, a vida está no sangue. Então, quando se sacrificava um animal, era porque a vida de alguém era o preço necessário para que o pecado fosse coberto e o Senhor não exterminaria aquele povo. Então, o Senhor dá uma ordem. O sacerdote, ele deveria entrar no Santo dos Santos, apresentar um bode ali, isso está descrito em Levítico 16. Ele entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício por ele, pela sua família e pelo povo. Quando ele saía, existia um outro bode, em que ele colocava a mão sobre ele. Esse bode, ele confessava diante daquele animal, com a mão em cima daquele animal, todos os pecados da sua família, os seus pecados e do povo. E ali aquele bode, aquele animal era levado ao meio ao deserto, como sinal de que Deus estava tirando o pecado do meio do povo. E você me fala, mas ok, uma aula legal, bacana, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sou judeu, não sou judia, mas, meus queridos, era sombra das coisas que viriam. Mas aprove ao Senhor estender a nós essa verdade. Quando o Senhor Deus se revela a Abraão e diz, olha, Abraão, a sua descendência será abençoada. Eu acho muito interessante, eu não sei se foi Paulo, se foi o escritor aos Hebreus que diz que, quando ele disse descendência e não no plural, ele estava se dirigindo a uma pessoa. E essa pessoa era Cristo Jesus. Então, aquela promessa de que todas as nações seriam benditas do Senhor, era porque a descendência de Abraão viveria, seria essa verdade. E a descendência de Abraão é Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Hebreus 9, que ele veio, e eu poderia ler só esse capítulo, e já seria uma pregação e tanto, em que ele diz que Cristo Jesus não se apresenta diante do templo feito por mãos humanas, mas ele se apresenta diante do próprio Deus. E diferente do sacerdote que precisava oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Deus como o próprio sacrifício. O sumo sacerdote, Cristo Jesus, se apresentando diante, não do Santo dos Santos, como templo criado por mãos humanas, mas diante do trono de Deus, em toda a sua glória e excelência.
se apresenta diante dele com o sangue ali para remir e perdoar os meus e os teus pecados. Já não mais sangue de bodes, já não mais sangue de animais, mas o sangue de alguém perfeito, que não era mais terreno, mas de um ser celestial. Que glória! Que glória! Sabemos dessa verdade. Que glória! Sabemos de que não há mais ritos, vocês não ouvem barulho de animais aqui embaixo para sacrificarmos, porque não é mais necessário. O Senhor, o próprio Deus, estava mostrando ali a excelência que viria, em que não mais sacrifícios de animais, mas um único e definitivo sacrifício, um sacrifício para a redenção eterna. Esse foi o sacrifício de Jesus ali na cruz. A Bíblia ainda fala em Hebreus 9, que Jesus se oferece em nosso lugar, porque era necessário o sangue derramado para nos cobrir, se fosse na época ali do sacrifício de animais. Nos cobriria, e só ali cobriria o nosso pecado momentaneamente, até vir outro sacrifício. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele não só purifica a nossa vida, mas a nossa consciência do pecado, ele limpa a nossa consciência, para que o trabalhar de Deus seja de dentro para fora, para que seja algo além da aparência. Não importa se eu creio em X e em Y, em doutrina calvinista, em o que Buda fala, o que a filosofia asiática fala. Não importa no que você, talvez, que esteja me ouvindo aí de casa, acredite. O que prevalece sobre tudo e sobre todas é a revelação do Espírito que estava desde a fundação do mundo, criando todas as coisas. É a revelação do Espírito do Deus eterno, e a revelação do Espírito Santo conduziu toda a escritura da palavra, que há tantos anos, há milhares e milhares de anos, está preservada, para que hoje nós pudéssemos viver a plenitude dos tempos, a plenitude da multiforme graça de Deus. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. Você consegue ver isso? Nesse relato lá em Levítico, o Senhor foi conduzindo toda a história da humanidade, para que em um dado momento, o Senhor revelasse a sua grandeza, a sua misericórdia, o seu amor, em que todos nós pudéssemos ser alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. O sangue de Jesus, ele não só nos purifica a consciência, nos arranca essa consciência de pecado, mas a Bíblia diz que ele veio, derramou o seu sangue para a aniquilação do pecado. Ele não veio cobri-lo, ele não veio jogar debaixo do tapete, ele veio aniquilar, arrancar, destruir, desfazer as obras do maligno, como em 1 João diz. Ele veio transformar a nossa vida. Mas por mais incrível que isso seja, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Porque assim como Asaf entra em um momento de loucura, dizendo que o ímpio prospera mais que o justo, ele reconheceu a verdade quando se pôs diante do Senhor, quando se pôs diante da palavra do Senhor. E ali houve clareza de entendimento para Asaf compreender o que o Senhor estava dizendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu fico imaginando o que os cristãos da época da Segunda Guerra Mundial imaginou. A Bíblia diz que quando houvesse rumores de guerra,
doenças, pestes, rumores de guerra, era o fim. Estaria próximo, aliás, do fim. Eu imagino que aqueles irmãos tinham absoluta certeza de que era o fim, não é? Porque era uma guerra acontecendo. Mas havia muita coisa ainda para Deus desenrolar. Mas eu confesso aos irmãos que é muito forte no meu coração a verdade de que Jesus está mais perto ainda. Eu até brinquei com, eu acho que alguém lá de casa, e falei, a qualquer momento o anticristo aparece na TV e dá uma piscada para a gente. Que a gente já começa a entrar nos últimos momentos da humanidade na Terra. Eu realmente creio que Jesus está voltando. Talvez ele não tenha arrebatado os cristãos na Segunda Guerra Mundial, mas ele já voltou para muita gente de lá. E não é diferente para nós. Mas é necessário nós nos lembrarmos quem é Jesus. É necessário nós nos lembrarmos o que ele fez. Porque quando eu me lembro do que ele fez e como ele orquestra de forma gloriosa os tempos, eu não me desespero. A angústia, a ansiedade não se assenhoreia de mim. E não quer dizer que eu não vá passar por isso. Porque eu sei que muitos que estão trancafiados em casa, trancados em casa, nunca viveram, mas começaram a viver crise de ansiedade. Eu sei que é isso. Eu me consultei com a minha querida psicóloga, né, Simone. Falei, Simone, a coisa não está boa aqui, hein? Não tô legal, Simone. Ela, calma. Existem momentos difíceis para todos nós. Mas há um resgate da parte de Deus, em que Ele, como foi falado aqui, nos estabeleceu no lugar certo, na posição certa, é o corpo de Cristo. Não, eu não caminho perdida, eu sou o corpo de Cristo. Não, eu não estou desapercebido ou perdido para onde eu vou. Não, eu sou corpo de Cristo. Eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Se você também se angustiou por esses dias e já não sabe mais nem o que orar, eu te convido, abra a tua Bíblia. Se ajoelha, sem palavras para dizer, não importa. Abra a palavra do Senhor. Comece a falar com Deus sobre a sua própria palavra. Deixe o Espírito Santo te fazer lembrar de quem você é. Porque não importa quantos dias tenhamos que ficar separados, nós somos corpo de Cristo. Firmados na rocha, estabelecidos por um Deus fiel e verdadeiro. E essa é a real diferença entre tantas filosofias. Não importa o que eu pense ou deixe de pensar. Acima de todo e qualquer pensamento está o sacrifício de Jesus Cristo. A minha pergunta no início foi: como seria possível o Senhor cumprir o desejo do seu próprio coração de habitar em nosso meio? Pois Ele revelou ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo se entregando por mim e por você, para que não mais o Deus, o Pai, nos visse sujos, mas Ele coloca como se fosse um óculos, como se fosse uma nova lente. Ele coloca o sangue de Jesus. E diante do sangue de Jesus, Ele se apresenta a nós como Pai, que nos ama e que tem um propósito na nossa vida. E já caminhando para finalizar, o Senhor me fez uma pergunta, e o Senhor, na verdade, me disse para meditar sobre isso. Ele falava comigo assim: o sangue de Jesus, Damares. Eu falei: Senhor, o sangue de Jesus, amém. O sangue de Jesus, Damares. E eu comecei a meditar, e aí quando você começa a relembrar os versículos e começa a ler, você fica admirado como Paulo ali fala, como Pedro começa a relatar sobre o poder do sangue de Jesus. É um poder eterno,
É um poder que não cessa aqui, não cessa há um dia, 2 dias, não tem validade. A palavra diz que ele, em uma só vez, porque ao homem, Hebreus 9 diz, ao homem pertence morrer uma única vez. Então, quando Jesus se apresenta diante do Pai, é uma única chance. Ele precisava apresentar um sacrifício perfeito. E como sabemos que o sacrifício foi perfeito? Porque o Espírito Santo recebeu o sacrifício e o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que a nossa vitória não fica apenas no derramar do sangue de Jesus. Mas Jesus, pelo seu sangue, atestou uma nova aliança. Porque o testamento, Hebreus 9 também diz que o testamento só tem validade quando o dono morre. Como eu herdaria as promessas de um Deus vivo? Senhor, como que eu poderia tomar posse da herança da vida eterna se Ele é um Deus vivo, eterno? Como? Pois bem, Ele resolveu. Ele enviou o seu Filho na forma humana. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele teve sangue correndo pelas suas veias. Ele se entregou por mim e por você. É por isso que não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. Por quê? Porque o sangue de Jesus me atesta isso. Porque o sangue de Jesus está diante de mim. O sangue de Jesus não é uma brincadeira quando você ouve um crente falando, sangue de Jesus tem poder. Não é. É porque o sangue de Jesus tem poder para me garantir que eu sou filha de um Deus vivo. E que por mais que a nossa trajetória e jornada nessa terra nos cause dores, momentos de angústia, momentos difíceis, mas eu posso olhar para Ele. Eu posso ver as suas mãos furadas. Eu posso olhar pela sua palavra e ver que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Porque o Senhor derramou, jogou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Tudo. O Senhor lançou sobre Ele. O mais terrível pecado, a pior dor, a mais difícil, a mais angustiante, foi derramado sobre Ele. Não está mais sobre mim, não está mais sobre mim. Eu posso passar, é verdade, mas ela não me toma, ela não domina sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Você precisa entender isso, meu irmão. O sangue de Jesus está sobre mim e sobre você. O sangue de Jesus, o sangue precioso, daquele que vive, que reina eternamente, daquele que era eterno, daquele que era imortal, mas que se fez mortal, se fez carne por nós. Para que hoje nós pudéssemos não mais andar cabisbaixos, não mais andar escravos. Aí em Levítico 26, que eu acabei de ler, o versículo 13 diz assim, eu vou ler a versão NVI, amém? Os tirou do Egito, para que não fossem mais escravos, mas livres e que vivessem de cabeça erguida. Não mais escravos, queridos. Diferente do povo de Israel que saiu do Egito, nós saímos de um Egito espiritual. Saímos da escravidão do pecado. É por isso que nós não podemos olhar e dizer, a carne é fraca, não. O Senhor nos limpou de uma consciência, da consciência do pecado. Essa é a lei que hoje rege o universo.
Ele estabeleceu desde a eternidade uma determinação em seu coração de que Ele nos criaria com livre-arbítrio, mesmo sabendo que poderíamos pecar como pecamos. E talvez hoje você que me ouve, e que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, que você compreenda essa palavra. Mas talvez você se pergunte, o que significa Jesus morrer em meu lugar? Eis aí a resposta. O teu pecado tem um pagamento, tem um salário. Existe uma lei que vigora sobre nós, assim como a lei da física. Se eu derrubar esse celular, ele vai cair. A lei da gravidade. Nós temos uma lei espiritual. E essa lei você vai receber o salário dos teus atos, das tuas atitudes. E esse salário, esse pagamento, essa condenação é pesada demais. É a morte. E não é uma morte terrena apenas, porque o Senhor colocou a eternidade em nós. Porque o anseio do coração dele é que toda a eternidade ele passasse conosco. Mas ali Adão cai, peca. E agora a carne morre, mas a alma padece eternamente, num fogo que não cessa, num fogo que não se apaga. Como eu te pergunto, você vai pagar esse preço? Se nem mesmo você morrendo poderia pagar pela sua vida, porque você é pecador, é necessário que seja um sangue de alguém puro, inocente. Estamos condenados. Estamos condenados em nós mesmos. Mas o mesmo Deus que estabeleceu os céus e terra, que estabeleceu as leis, que estabeleceu o sol e a lua, que estabeleceu os luminares, que estabeleceu a terra, todo o universo em sua perfeição, e que também estabeleceu a lei, a sua lei não pode ser destruída, desfeita ou furada. Não pode. Ela vai ser, em toda a sua palavra, cumprida. E ela o foi em Cristo Jesus. É por isso que Jesus morreu em meu e em seu lugar. Porque é impossível você pagar esse preço. Mas não se trata apenas de pagar o nosso preço para que nós não fôssemos para o inferno. E a nossa jornada aqui na terra? Como seria? Mas então o Senhor nos dá uma promessa, que é o anseio do coração dele, não só para a eternidade, mas aqui, de andar em nosso meio e fazer habitação em nosso meio. A alma dele, como disse aqui em Levítico, não nos aborreceria e não nos aborrecerá, não mais pelo sacrifício de bodes e animais, mas pelo sacrifício do seu próprio filho ali na cruz do Calvário. A garantia da promessa. A garantia da promessa é o sangue de Jesus. A garantia de que os meus pecados são limpos, que eu posso me achegar diante de Deus em oração, é o sangue de Jesus. A promessa do Senhor em Apocalipse 22, o alerta do Senhor ali através de João foi a seguinte: bem-aventurado os que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes terão direito à árvore da vida. O direito é estabelecido pelo sangue do Cordeiro. Não há outro meio, não há outra forma. É o sangue do Cordeiro. Ele é o centro, ele é a razão, ele é o motivo, ele é tudo o que eu e você nós precisamos. Por isso, em nome de Jesus, eu te convido a colocar o seu celular para despertar meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã. Eu sei que você está cansado, enfraquecido, entristecido, que as lutas têm sido pesadas demais e você não sabe nem o que orar. Mas se ajoelha, levanta a tua mão e só começa a clamar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo, o sangue de Jesus tem poder. Começa a contar. Senhor, o sangue de Jesus, o teu filho, tem poder.
Eu quero ver o que não vai acontecer na tua casa. A glória de Deus estabelecendo. Levanta a tua mão em cada canto de parede, em cada parede, como simbolizando os seus vizinhos, a nação, o Brasil, o mundo. Se levante, igreja. Se levante. Não mais pelo que você acha, não mais pela sua filosofia, mas diante dessa verdade que vigora, que é lei, que é real sobre nós. Faça isso nessa noite e todos os dias até que Ele venha. Clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus sobre essa nação. E o Senhor há de nos responder. Eu quero, em nome de Jesus, finalizar lendo com os irmãos em Hebreus. Hebreus 10. Dez, 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu, igreja. Eu sei que talvez o teu vizinho fale: ué, você não é crente, por que teu parente faleceu? A promessa do Senhor não morre. Até mesmo na morte nós vivemos uma promessa do Senhor, de que Ele virá sobre esses céus e nos chamará para si. Primeiro serão os nossos irmãos e irmãs que descansam no Senhor, que já morreram. Então creia, a promessa do Senhor, ela não morreu, mas ela permanece para todos sempre. Inabalável, inabalável. Mas as coisas abaláveis, meus irmãos, continuarão sendo abaladas até que Ele venha. Até aquilo que é inabalável seja estabelecido eternamente. Que em nome de Jesus nós não venhamos nos embaraçar com as coisas dessa terra, mas que mesmo na nossa limitação e fraqueza, possamos nos jogar no chão e clamar: o sangue de Jesus tem poder. Porque essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança, amém? Queria, com a permissão do pastor, fazer uma oração. Se você puder ficar aí em pé em casa também, ou se ajoelhar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, não é só, Senhor Jesus, um ou outro, mas todos nós temos passado por momentos difíceis. Oh Deus, crises de ansiedade, angústia, Senhor, tem se abatido sobre nós. Mas nessa noite o Senhor nos convida a nos voltarmos à Tua palavra, que nos garante que o sangue de Jesus nos concede vitória. Oh Senhor amado, ali a Tua palavra diz que os Teus filhos venceram, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Foi pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue do Cordeiro que nós venceremos, Senhor. Por isso nós te pedimos: aviva a Tua obra, renova as nossas forças, Senhor, renova a nossa esperança em Ti, Jesus, que não está firmada, Senhor, em filosofia humana, mas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, na Tua ressurreição, Jesus, ao terceiro dia. Oh Senhor, cobre a nossa nação com Teu sangue. Porque se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo Teu nome, Senhor, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara-nos, Senhor, sara-nos, pelo poder que há em Teu sangue derramado na cruz,
Perdoa os nossos pecados, Jesus. Purifica-nos pelo poder do teu sangue, Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos por tão grande notícia, por tão boa nova, Senhor, que o Senhor nos deu. A vida, Senhor, mesmo em meio à morte, a vida, Senhor, a tua vida. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Oh, Deus, a resposta para essa nação, a resposta para essa terra, a resposta para esses dias é a Tua igreja, Senhor. Não porque somos alguma coisa, não, mas porque o Teu sangue nos tornou corpo. O Teu sangue nos tornou corpo, o corpo de Cristo, Senhor. Oh, Deus, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, sara, Senhor, essa terra, sara nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu precioso sangue, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor. Deus. Glória a 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 Deus. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de pratas te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Desde o ventre me conheces, tu me escolheste para ti, com moedas de pratas te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Teu amor me libertou de mim.
que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, a morte não conseguiu segurar o nosso mestre. O sangue precioso nos redentou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele levou. Me libertou e agora vive em ti. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vive em ti. Oh, oh, Glória a Deus. Venha cá, irmão Ricardo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende a sua mão assim e diga: irmão Ricardo, Deus te abençoe. Mais uma vez, irmão Ricardo, Deus te abençoe. Volte sempre, que Deus te abençoe, te encha sempre da virtude do Espírito Santo de Deus para louvar e adorar ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse amor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O seu amor me libertou de mim mesmo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus abençoe a irmã Damares, Deus abençoe a igreja do Senhor, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos de casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para a semana, terça-feira estamos aqui das 7 às 8 horas da noite. Quinta-feira estamos aqui das 7 horas até às 8 horas da noite também. E sábado é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, amém? Desta feita, não teremos a celebração com culto, nós faremos apenas a celebração da Santa Ceia, como já fizemos lá na primeira fase da pandemia no ano passado. Nós retomaremos estes moldes, para que os irmãos possam vir em total segurança, participar da Santa Ceia do Senhor, e retornar também aos seus lares em segurança, amém? Então, desta feita não teremos o culto, mas teremos aqui a Santa Ceia presencial. A vinda dos irmãos pode ser em qualquer um dos horários dentro do período que nós vamos estar aqui no sábado. Que período é esse? Nós estaremos aqui das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, servindo a Santa Ceia para os irmãos. Não precisa vir todo mundo nem às 5 e nem só às 8. Então venham espaçadamente neste período de 5 horas até as 8 horas da noite. Amém? Aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, fica a nossa recomendação: cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se ao andar, ao ir em algum lugar, ao chegar em casa, ao ir trabalhar, ao voltar. É recomendação de um médico, membro da nossa igreja, que faz parte desse corpo de Cristo. Ele nos disse: foi na rua e voltou, vá trocar de roupa e tomar banho. Essa é a recomendação médica. Saiu para ir, não importa onde, chegou em casa, tira as sandálias dos pés, sapatos dos pés,
vá tomar o seu banho e troque de roupa. Essa é a recomendação. Então, se nós fizermos isso, com certeza isso será de grande proveito para todos nós. Se pegou condução, se entrou no mercado, se entrou na padaria, pior ainda. Então, sempre façam isso para que nós venhamos o mais breve possível nos livrar de tudo isso. E só saia se for necessário, só saia se for algo que não tem remediação, ok? Deus abençoe vocês. A igreja do Senhor precisa ser exemplo em todas as coisas, em todas as coisas. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe o corpo de obreiros, que Deus abençoe a equipe técnica, que Deus abençoe os irmãos aí nos seus lares. Vamos abençoados para casa. Vem aqui, minha esposa linda, maravilhosa, venha fazer esta oração final e vamos todos embora aos nossos lares, amém? Se coloquem de pé. Deus abençoe mais uma vez o irmão Ricardo, irmã Damares, Deus abençoe o presbitério, aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amo vocês. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, Deus bendito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai Santo. Nós te agradecemos, Deus bendito. Abençoe, Deus, mais uma semana, que os nossos irmãos possam ser guardados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz. Os irmãos possam ser conduzidos e abençoados pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, amém, Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada lar, em cada vida, em cada família, e as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua igreja, não só hoje, mas sempre. E todo o povo que é de Deus, diga: amém. Deus abençoe, meus irmãos.